Hebreus capítulo 11, a gente vai ler ali a partir do versículo 1. Amém? Vou dar um tempo aí para vocês acharem também, né? Tá lá no finalzinho da Bíblia. Amém? Podemos ler então? Hebreus 11, a partir do versículo 1. Se alguém não achou, vai seguindo ali na sequência e já acompanha a gente, tá? Então diz o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir através das coisas que não aparecem. Amém? Agora nós vamos pular para o versículo 6, que diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador ou recompensador daqueles que o buscam. Amém? Então, queridos, o tema dessa palavra aqui é termômetro da fé. E fazendo uma alusão com o termômetro que a gente está habituado a utilizar lá, quando talvez você está um pouco gripado, talvez você está meio ruinzinho lá e você quer medir a sua temperatura para ver se você está com febre ou não. Aí você pega o termômetro, coloca embaixo do braço e você tem algumas possibilidades. Uma das possibilidades é, sei lá, tua temperatura está abaixo do normal, significa que você está meio estranho, tem alguma coisa errada com você, né? Pode estar normal ou pode estar acima, né? Pode estar com uma temperatura acima do normal, que vai dizer que você está com febre. E eu queria que nós pensássemos a respeito disso, se nós tivéssemos hoje um termômetro para medir a nossa fé. Como essa fé estaria? Será que essa fé estaria gelada, fria? Né? Talvez a temperatura apontando ali, mostrando que talvez a nossa fé está praticamente morta. Né? Porque quando a gente morre ali, eu não morri ainda, né? Morri para mim mesmo, mas fisicamente não morri ainda, né? Mas a gente perde essa temperatura normal do corpo e fica meio gelado o negócio. Então, se a tua fé está meio gelada, é porque talvez ela está morta. Ou talvez a gente pode também, né, ter uma temperatura normal. Ah, não, está tranquila, a minha fé está de boa, porque ela está de acordo com a maioria das pessoas. Todo mundo tem uma fé parecidinha com a minha, né? A gente vai para a igreja, a gente vai para o GC e tal, e a gente está na média. E para mim está suficiente estar na média. Ou ainda, nós podemos ser aqueles que estão acima da média, estão com uma temperatura mais elevada, e uma característica que eu acho muito legal, né, que dá para a gente associar muito bem com essa alusão que a gente está fazendo aqui, é que uma pessoa, quando ela tem febre muito alta, a gente tem a Gabi aqui que é médica, né, até eu me arrisco a falar, que se eu falar besteira, depois você me corrige, tá, Gabi? Mas uma pessoa, às vezes, quando ela tem febre muito alta, ela corre o risco, às vezes, de ter delírio, de ter alucinação, de ver, às vezes, alguma coisa ali que não está acontecendo exatamente daquele jeito, sabe? E uma pessoa também que está com a fé acima da média, que está com uma fé fervorosa no seu coração, que está com o seu coração queimando por aquilo que Deus compartilhou, com a visão que Deus deu, com a palavra que Deus deu, corre esse risco também, de as pessoas olharem para você, olha lá aquele doidão lá, que acredita que vai alcançar aquilo, que tudo ao redor dele diz que ele não vai, mas ele está firme lá e ele acha que ele vai alcançar. Está lá aquele doidão que está cheio de problema, mas ele chega todo dia na igreja, ele chega todo dia no trabalho, e ele é a pessoa mais feliz daquele lugar. Será que ele está tendo alucinações, ele não está vendo as coisas acontecendo? Será que ele não está vendo os problemas acontecendo ao redor dele? Não, querido, ele tem uma fé fervorosa no Senhor, uma fé que realmente é a confiança, é a base, e é essa fé que Deus espera que nós tenhamos, essa fé que eu quero que eu e você possamos sair daqui nessa noite, com uma fé fervorosa no Senhor, acima das circunstâncias, acima dos problemas, acima das coisas que nos rodeiam, mas que quando tudo ao nosso redor disser que a gente não pode, que a gente não consegue, que a gente não é capaz, que os nossos olhos não estejam nessas coisas, mas os nossos olhos estejam no Senhor, amém? Então, querido, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, é o versículo que a gente leu ali em Hebreus 11:6, a Bíblia diz também que a nossa salvação, ela é adquirida através da fé, pela graça mediante a fé, Efésios 2:8, diz que o crente deve andar por fé e não pelo que vê, 2 Coríntios 5:7, diz que através da fé nós vencemos o mundo,
1 João 5,4 diz que o justo viverá pela fé, Romanos 1,17. Através da fé, ainda que do tamanho de um grão de mostarda, Jesus ensina aos seus discípulos que eles seriam capazes de transportar os montes de lugar e que nada lhes seria impossível. Amém, queridos? Então a gente vê tantas palavras que falam acerca da fé, tantas palavras que comprovam a importância da fé na nossa vida, e por isso eu creio que é muito importante a gente avaliar como está a nossa fé, como está a nossa caminhada. Sabe, porque eu não sei você, querido, mas quando eu leio uma palavra que diz que se eu tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nada me será impossível, eu poderei falar para os montes, sair deste lugar e ir para o outro, sabe, Deus me dá autoridade para viver acima das coisas normais, das coisas do meu dia a dia, mas eu poder viver o sobrenatural dele. Eu não sei você, mas o meu coração deseja isso. Sabe, você poder ver circunstâncias, talvez essas montanhas na sua vida e na minha vida sejam coisas que nos impedem de avançar, talvez sejam obstáculos que nos impedem de crescer e de viver tudo quanto Deus tem para nós, mas se nós temos uma fé fundamentada na palavra de Deus, uma fé fundamentada no Senhor, nós não olhamos para os obstáculos, mas nós falamos: Senhor, pela autoridade que o Senhor tem me dado, pela fé que eu carrego no meu coração, eu declaro que esses obstáculos caiam por terra, porque eu vou viver tudo quanto o Senhor tem para a minha vida. Queridos, eu quero declarar que você vai viver tudo quanto o Senhor tem para a sua vida, que nada, que nenhum obstáculo, que nenhuma barreira vai te impedir de viver a vontade de Deus para a sua vida. Você recebe isso? Amém? Desta forma, diante dessa importância que tem a fé, nós precisamos fazer uma análise das nossas vidas. Sabe por quê? Porque, queridos, ter fé é muito relativo muitas vezes. Tem gente que tem fé em várias coisas, né? Tem gente que eu até citei um exemplo aqui, né? Que muitas vezes a pessoa ela tem uma fé e ela acredita mesmo que tem uma fé porque ela tem uma Bíblia aberta lá na estante dela lá, aquela Bíblia que se você der 2 folhadas, se você tiver rinite já começa a espirrar porque juntou poeira ali, de tanto tempo que ela está parada na mesma página ali em cima da estante. Mas tem gente que tem fé nisso. Tem gente que acha que tem fé porque tem lá uma imagem, um símbolo, alguma coisa dentro da casa dela, ou que carrega junto com ela, e ela acredita que tem fé por conta daquilo. Tem gente que tem fé, sabe, em tantas outras coisas, e tem gente que reduz a fé a um simples sentimento de otimismo. Tudo vai dar certo. Não, pensamento positivo. Hoje em dia é normal isso, pensamento positivo. Toda positividade para você, eu desejo. Né? As pessoas vão mandar parabéns, elas falam: nossa, eu mando energias positivas para você. Queridos, eu quero te dizer que a fé que nós vivemos, ela é muito mais do que uma positividade, do que um pensamento positivo, do que você parar ali e concentrar, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, e vai dar certo só porque você está pensando. Se fosse assim, ninguém tinha problema, porque ninguém fica pensando, tomara que dê errado. Né? O cara vai se casar, o Lucas e a Karen vão se casar, tomara que dê errado. Não, eles estão casando ali, tomara que dê certo e vai dar certo, em nome de Jesus, vão ser uma bênção, já são uma bênção nessa igreja, mas vão fluir, vão viver tudo quanto Deus tem para eles. Mas sabe, todo mundo quer que dê certo, e se pensamento positivo resolvesse, querido, não tinha problema mais, não tinha mais situação nenhuma aqui para a gente resolver. Então eu quero te dizer que a fé, apesar de ser a esperança real da nossa vida enquanto cristão, sabe, é a nossa esperança mesmo por uma intervenção divina, por aquilo que Deus pode fazer, sabe, por nós cremos que existe algo maior além de nós mesmos, uma força maior além das nossas próprias forças, que pode nos ajudar, que pode nos orientar, que pode nos direcionar, e que pode até mesmo abençoar os nossos planos. Mas eu quero te dizer que o Deus que nós servimos, queridos, Ele tem compromisso com a palavra, Ele não tem compromisso com otimismo, Ele não tem compromisso com positividade, mas Ele tem compromisso com a palavra, amém? Então se você quer viver, sabe, os planos de Deus para a sua vida, se você quer viver os planos de Deus para a sua família, se você quer alcançar tudo que Deus tem para você, sabe, larga esse pensamento positivo, larga talvez uma religiosidade de achar que só vir na igreja é suficiente, de que só ir no GC é suficiente, de que só participar de algo fisicamente é suficiente. Sabe, mas começa a olhar para a palavra e fala assim: cada versículo que eu ler nessa palavra, eu vou me esmerar para colocar em prática na minha vida, eu vou me dedicar para colocar em prática na minha vida, porque daí não é pensamento positivo, querido, é consequência. A gente vai viver a consequência de escolhas fundamentadas na palavra.
E a Bíblia nos garante que quando nós vivemos a palavra, sabe, o resultado disso é uma vida abençoada, é um casamento abençoado, sabe, são relacionamentos saudáveis, sabe, nós temos a herança do que a palavra nos promete. Então essa é a fé que nós queremos falar, essa é a fé que nós vamos medir nessa noite, para ver como está ela nas nossas vidas, para que nós possamos sair daqui. Se talvez você acredita que você já está cheio de fé, que você saia, como diz aquela canção, rompendo ainda mais em fé, amém? Se nós lermos o capítulo 11 de Hebreus, nós veremos que o autor lembra inúmeros exemplos de fé do Antigo Testamento. Ele fala de Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Raabe, Moisés e outros, e conclui a exemplificação nos versículos 32 a 39, que a gente vai ler de novo lá. Se você fechou, me desculpe que eu esqueci de falar para você deixar aberto, mas a gente vai continuar lendo aqui a partir do versículo 32, que diz o seguinte: e o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo e escaparam ao fio da espada. Da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho, por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém? Considerando aqui essa citação do autor de Hebreus, onde ele traz esses exemplos do Antigo Testamento, de homens e mulheres, sabe, que fizeram história, que foram relevantes, que se fizeram instrumentos poderosos nas mãos de Deus, através da fé que eles carregaram, através da resposta que eles deram a Deus em fé. Nós podemos, sabe, tirar dessa passagem, desse texto, desse capítulo aqui, que é muito, sabe, muito forte por falar mesmo sobre os heróis da fé, sobre aqueles que realmente dispuseram as suas vidas, que abriram mão das suas próprias vidas por um ideal maior, que era o ideal da vontade do Senhor, sabe, e eu quero desse capítulo aqui que a gente reflita sobre 3 pontos, para que nós possamos avaliar como está a nossa fé. E o primeiro ponto, queridos, é o conhecer, é o compreender, e sabe, e se alimentar daquilo que Deus fez, daquilo que Deus já realizou. Sabe, a revelação de Deus que nós temos, né, sobre as nossas vidas, é o que Deus se revelou a nós. Isso cai lá em teologia sistemática, eu tirei 9.8 na prova do pastor Iverson, né? E a revelação de Deus é o que Deus se dá a revelar a nós. Deus, ele se revela a nós e nós conhecemos aquilo que ele se dá a conhecer a nós. Sabe, queridos, e por que eu estou falando isso? Porque aqui o autor de Hebreus, ele traz lá exemplos de homens de fé do Antigo Testamento. E o que eu aprendo com isso? Que nós precisamos olhar para a história, olhar para aquilo que Deus já operou, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e saber, porque a palavra de Deus, queridos, ela aponta para a pessoa de Deus, para a pessoa de Jesus, ela aponta para quem é o nosso Deus. Sabe, talvez você fale, não, mas e a oração? A oração é poderosa, a oração é um tempo de intimidade, de relacionamento, é um tempo de falar com Deus, é um tempo de você colocar diante dele o teu coração, de rasgar o seu coração e estar diante dele, é tempo dele também falar o nosso coração, de a gente receber ali, talvez a resposta que a gente precisa, a direção que a gente precisa. Mas sabe, queridos, a oração não pode caminhar sozinha, ela precisa ser pautada na palavra também.
Sabe, uma das grandes coisas que causam heresias são pessoas que tornam experiências pessoais em doutrina para todo mundo. Ela acha porque aconteceu uma experiência com ela lá, num momento de oração, agora aquilo é verdade para todo mundo. Mas eu quero te dizer que se aquilo que aconteceu com você não estiver fundamentado na palavra, talvez você esteja correndo um sério risco de estar vivendo uma heresia, estar ensinando uma heresia para os outros. Então por que eu falo isso, querido? Porque o autor de Hebreus, ele recorre, para nos dar exemplos de fé, recorre à palavra. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para a palavra e nós vemos ao longo da história um Deus de amor, queridos, nós podemos começar a ler aquela palavra e falar, esse mesmo Deus que amou o povo de Israel, esse mesmo Deus que mesmo sendo rejeitado por tantas vezes, permaneceu amando, permaneceu insistindo, permaneceu ali, aliançado, caminhando junto com aquele povo. Esse mesmo Deus está caminhando comigo também. Esse mesmo Deus também me perdoa dos meus erros, esse Deus também se relaciona comigo, esse Deus também me dá essa graça de saber que Ele é presente, que Ele é amoroso. Então, queridos, a palavra, ela aponta o tempo inteiro para quem é Deus. Então, se nós queremos conhecer o nosso Deus, se nós queremos ter uma fé realmente convicta, mas acima de convicta, simplesmente uma fé bíblica, nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. E não há um lugar mais poderoso para nós conhecermos Ele, do que na palavra, do que observando aquilo que Ele fez ao longo da história, observando a forma dEle se relacionar com o seu povo, observando que nós servimos a um Deus perdoador, a um Deus que ama, a um Deus misericordioso, a um Deus de graça, a um Deus justo, a um Deus fiel. E quando nós começamos a nos alimentar disso, queridos, a dúvida começa a dar lugar a uma certeza daquilo que nós lemos no começo, certeza das coisas que nós não vemos, mas nós sabemos que existe no nosso Deus, que está disponível no nosso Deus. Por isso, queridos, eu estava escutando um podcast essa semana do Theo Hayashi, e ele falou algo que, até eu vou falar para você, mas eu confesso que bateu muito em mim, sabe, porque estava falando sobre desenvolver a fé. E ele falou muito sobre a importância de muitas vezes a gente, sabe, nos nossos grupos de amigos, nas nossas rodas de conversa, sobre o que a gente tem falado. Porque muitas vezes, o exemplo que ele citou ali é muito legal, fala assim, alguém que estudou finanças, alguém que fez MBA lá, sei lá, pós-graduação, alguém que trabalha com finanças, trabalha no banco, aí encontra o Flávio, cadê o Flávio da Ariana, está aí não? Lá, ó, encontra o Flavião lá, trabalha no banco também, e aí daqui a pouco os dois estão lá conversando, em algum momento eles vão falar de dinheiro, vão falar da bolsa de valores, vão falar da alta do dólar, vão falar do troco, mas vão falar porque aquela é a realidade presente no dia a dia deles. Alguém aqui assiste futebol ou não? Alguém gosta de futebol aqui? Não tem como o cara gostar de futebol, se reúne com um outro que gosta de futebol lá, e fica os dois lá, assim, quieto, não fala nada. Ainda mais quando torce para o mesmo time, né? O Fernando, o pastor, que torce para o Flamengo. Misericórdia, não, glória a Deus. Glória a Deus, né? Meu pastor, se fosse só o Fernando era misericórdia, meu pastor. Né? Enfim, mas a gente fala. E aí é algo que ele falou assim, se o reino de Deus ele é tão poderoso na nossa vida e tão presente na nossa vida, como que muitas vezes a gente fica 2, 3 horas conversando com alguém e a gente não cita o nome do nosso Deus? E a gente não fala sobre aquilo que Ele está fazendo na nossa casa, na nossa família, sobre os milagres que nós estamos experimentando, sobre a graça poderosa dEle alcançando as pessoas que estão ao nosso redor. Sabe, se é uma realidade, a gente tem que, sabe, estar transbordando disso. E por isso que eu falo, bateu em mim mesmo, porque muitas vezes a gente perde oportunidades, porque a gente fala de tudo, menos daquilo que é o mais importante. Menos daquele que nós declaramos publicamente que é o autor, consumador da nossa fé, que sem Ele nós não estaríamos aqui. Queridos, não vamos mais perder oportunidades, mas vamos falar daquele que tem que encher o nosso coração, mas para isso nós precisamos nos alimentar, nós precisamos estar cheios disso, precisamos estar cheios da palavra, cheio de amor, de convicção de quem Deus é, para que nós possamos experimentar tudo o que Ele tem para nós, amém? Então eu quero te encorajar, querido, para que você conhece, ou tem se esforçado para conhecer a palavra de Deus, você tem se esforçado para buscar mais o conhecer o Deus que você serve, sabe, é um desafio para nós, mas se nós queremos ter uma fé que vai além da normalidade, uma fé que nos leva como foi falado aqui no começo,
a gente ter visão, a gente conseguir ver além das circunstâncias, nós precisamos olhar para a palavra do Senhor, amém? Segundo ponto que eu quero falar, sabe, analisando esse texto aqui, é sobre o que Deus está fazendo hoje. Nós podemos olhar para o que Deus já fez, nós podemos, sabe, nos inspirar, nós podemos falar, uau, que demais tudo isso que Deus fez. E eu tenho plena convicção, né, porque a palavra diz isso, que a salvação ela é suficiente na pessoa de Jesus, não precisa de intermediário, não precisa de outra pessoa, mas Jesus ele é suficiente para nos salvar. Mas eu também, acompanhando, né, o curso da história, a forma de Deus trabalhar, se a gente voltar para a palavra e ver como Deus conduziu todas as coisas, a gente não pode negar que Deus usou a vida de homens, usou a vida de pessoas, para que o Evangelho chegasse até nós hoje, não é verdade? Ou tem alguém aqui que se converteu porque um anjo falou de Jesus para você? Não, Deus usa pessoas, talvez tenha, amém, né? Se tiver alguém, glória a Deus. Depois você compartilha com a gente essa experiência poderosa aí. Mas Deus continua usando pessoas. O Evangelho chegou para nossas vidas através de pessoas com um senso de propósito definido. Queridos, eu quero declarar que eu creio que essa passagem de Hebreus aqui não é simplesmente para a gente achar bonito, simplesmente para a gente falar, nossa, que demais. O cara deu a vida ali, foi cerrado ao meio por amor ao Evangelho, que bonito. Mas eu estou aqui de boa, eu não quero saber de nada, né? Eu falei assim que Deus ele não nos chama para sermos espectadores daquilo que Ele está fazendo. Sabe, queridos, você pode, pega o controle remoto lá, uau, cara, vou assistir aqui agora o que o pastor Jefferson está falando. O pastor Jefferson é baita homem de Deus, hein? Demais. Vou pular aqui para o outro aqui, ó. Pastor Adilson, esse é fera também, uma bênção, homem de Deus, um coraçãozão enorme, glória a Deus por isso. Mas vou pular aqui agora o pastor Iverson, uma bênção também. Queridos, mas não é para você assistir, não é só para você olhar, para você observar o teu líder, o teu discipulador, ou qualquer pessoa que seja. Não é para a gente olhar essa passagem de Hebreus, ou toda a Bíblia, ou a gente ler o livro dos heróis da fé e falar que bonito. Não, é para dizer, Senhor, se existiram homens que pagaram esse preço para que a palavra chegasse até mim, que o Senhor possa contar com a minha vida a partir de agora. Que o Senhor possa olhar para mim e encontrar coragem, disposição, entrega, renúncia, para viver tudo quanto o Senhor tem sobre a minha vida. Porque eu quero fazer parte. Esses homens aqui tinham um senso de propósito. Você já pensou alguém se deixar serrar ao meio, ser torturado, ser açoitado, mas eles tinham um propósito maior, um propósito para as suas vidas. E se nós queremos ser homens que têm fé, que não negam o Senhor por nada, que aonde vão eles mudam o ambiente, carregam o sobrenatural consigo, nós precisamos ter um propósito claro sobre as nossas vidas. Nós precisamos saber que Deus nos chama para dar continuidade a isso que a palavra nos ensina. E quando traz esses exemplos é para você se sentir encorajado, é para você sair daqui aleluiado, como diz o pastor Jefferson, é para você sair daqui, sabe, dando soco no peito, pode vir as circunstâncias, porque eu creio num Deus que é muito maior do que todas elas, pode vir o problema, porque eu creio num Deus que é muito maior do que todos eles, sabe, queridos, nós precisamos nos posicionar, e eu quero, sabe, que talvez daqui muitos anos, sabe, tenha algo escrito falando dos heróis da fé aqui da Igreja Aba, de homens e mulheres que não retrocederam, de homens e mulheres que foram fiéis até o fim, de homens e mulheres que deixaram um legado, que influenciaram aonde quer que estavam, que fizeram a diferença, que não se dobraram diante das circunstâncias. Sabe, queridos, é isso que Deus espera de nós. Deus quer contar com a minha e com a sua vida. Deus quer dar continuidade naquilo que Ele está fazendo. Quando nós falamos, sabe, acerca de que Deus tem um propósito na vida de alguém, sim, queridos, nós falamos de cura, nós falamos de restauração, nós falamos de transformação, nós falamos de justificação, de perdão dos pecados, de uma nova vida sendo gerada em Deus, mas nós temos que falar de um propósito também para a vida que define aquela pessoa. E aí, agora, o que eu faço com tudo isso que eu recebi? Não, Deus tem uma continuidade, Deus tem um caminho, Deus tem um propósito para a sua vida. Sabe, talvez pessoas, às vezes, elas ficam questionando isso, muitas vezes eu já fui um que questionava muito isso, Deus, qual que é meu ministério? Senhor, já, né, o pastor Jefferson tira saco, até dançar na igreja eu já dancei, né,
projetor, intercessão, já fiz de tudo, né? Porque eu queria saber o que Deus queria da minha vida. Mas eu quero te dizer que eu não estou falando de ministério nesse momento. Sabe, se você talvez tem dúvida do que Deus tem para a sua vida, você tem que buscar mesmo, tem que, sabe, pede aconselhamento, ora, fala com o Senhor, entenda em qual área Ele quer usar, olhe para os talentos, para as qualificações que Ele colocou sobre a sua vida e começa a mapear isso, para que você possa ser útil ao Senhor. Mas existe um propósito em comum sobre todos nós, que é de sermos filhos semelhantes a Jesus Cristo. É de sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus Cristo. E eu quero que alguém me traga aqui um momento que Jesus fica só olhando as coisas acontecer. Nossa, que legal, João Batista é bom mesmo, né? João Batista faz as coisas, mesmo é uma benção. Mas eu estou sossegado aqui, porque João Batista está fazendo, para que eu vou, para quê, né? Estou aqui no céu de boa, junto do Pai, para que eu vou descer lá e pagar o preço pelo pecado desse povo? Aí nós vamos me colocar numa cruz? Não, queridos. Se nós temos que ser filhos semelhantes a Jesus, nós temos que buscar andar como Ele andou. Nós precisamos buscar ser o que Ele foi, representar o que Ele representou. E Jesus, por onde Ele andava, ali, sabe, estava o sobrenatural acontecendo, ali estava a presença de Deus, ali não tinha circunstância contrária. Quando Ele chegava e estava todo mundo chorando porque alguém tinha morrido, Ele falava, não chore, porque ele só está dormindo. E Ele operava um milagre. Quando Ele chegava num contexto onde tinha um cego, onde tinha um coxo, sabe, Ele operava maravilhas, Ele operava milagres, Ele mudava o ambiente aonde Ele estava. O Fábio Lugarini pregou para nós aqui no sábado, né, faz algum tempo já, mas ele falou que Jesus devia ser o cara que estragava todos os velórios, né, cara? O pessoal ia lá, comprava coroa, comprava pão com mortadela, comprava todas as coisas, o velóriozinho pronto. Chegava Jesus e acabava com o velório. Que não tem mais morto, não tem mais ninguém lá, agora é outra festa, é festa de comemorar, de celebrar o que Ele operou. E queridos, eu quero te dizer que Deus quer que a gente celebre, sabe, a mudança de contexto nas nossas vidas. Talvez você olhe para a sua vida aí e parece que está tudo morto, tudo meio derrubado, aí, tudo meio morrendo. Mas eu quero dizer que eu creio que Jesus, Ele nos vivifica, que Jesus, Ele nos restaura, que Jesus, Ele transforma o ambiente onde Ele está. Mas eu quero te dizer que se você quer só ser transformado, se você quer só ser restaurado, se eu quero ser só transformado, restaurado, curado, para acabar em mim mesmo. Aquela primeira questão que a gente colocou, que Deus não tem compromisso com otimismo, com positividade, mas Ele tem compromisso com a palavra, querido. Quero te dizer que se o que você espera para a sua vida é para acabar em você mesmo, essa fé que você carrega não é bíblica. Essa fé que eu carrego não é bíblica. E Deus não tem compromisso com aquilo que não é bíblico. Deus tem compromisso com a palavra. Então, se Deus te cura, se Deus te sara, se Deus te transforma, se Deus restaura a tua família, é para que você se faça um instrumento para fazer isso na vida da pessoa que está do seu lado. É para que você se coloque à disposição e fale, ei, meu querido, teu casamento está acabando. O meu também estava. Mas eu conheci uma pessoa, e essa pessoa, ela mudou tudo. Onde existia choro, hoje existe alegria, hoje existe júbilo. Onde existia desesperança, hoje existe convicção de que eu não estou sozinho, mas que Ele tem cuidado de todas as coisas. A minha e a sua vida são a extensão do que Deus está fazendo, queridos. Por isso, aquilo que você recebe, aquilo que eu recebo, precisa refletir sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos, sabe, tomar posse do propósito das nossas vidas, de sermos filhos semelhantes a Jesus, e falar, Deus, conta comigo, Senhor, conta comigo. A fé bíblica, ela é acompanhada de obras, de frutos, de amor ao próximo, e de propagação do reino de Deus, amém? A gente vai entrar no outro ponto aqui, que é o quê? É o que Deus vai fazer ainda, é o que Deus fará. Fala de coisas vindouras, de coisas futuras, de coisas que nós esperamos. O primeiro versículo que nós lemos falava que a fé é a convicção das coisas que não se veem, mas que se esperam. Sabe, a nossa fé também fala de coisas que nós esperamos do Senhor, coisas que talvez não aconteceram no passado, não estão acontecendo ainda, mas nós podemos vislumbrar pela fé que vai acontecer. Sabe, e isso envolve muito, queridos. Eu quero dizer para você
envolve sim a nossa vida terrena. Deus tem promessas para nós aqui, amém? Deus um dia, há muitos anos atrás, Ele falou comigo, Ele me deu uma visão, Ele confirmou de inúmeras formas que eu iria pregar a palavra dEle. Eu nem sei se eu queria na época, mas Deus, Ele cumpre as suas promessas, e eu tenho certeza que assim como Ele ministrou palavras sobre a minha vida e cumpriu, Ele tem palavras sobre a sua vida, Ele vai cumprir. Sabe, mas queridos, não pode ser apenas essas promessas, isso que Deus fará, não pode ser apenas limitado ao âmbito terreno. Nós não podemos olhar simplesmente com uma expectativa de que Deus vai fazer aquilo que nós esperamos aqui nessa terra, mas nós precisamos olhar além. Sabe, muitas vezes, em muitas igrejas, infelizmente, ainda é pregado uma teologia que diz que se você der 10, você vai ter 1000, né? Que você não precisa se preocupar, que você não vai mais ter problema. Eu testemunhei aqui hoje já, né, que eu e minha esposa estão completando quase 7 anos de casados, vai completar só em janeiro, mas já está quase lá, né? E a gente nunca tinha comprado um carro zero juntos, assim, né? E aí a gente orou e ficou, e aí, Deus, como é que vai ser? Porque a gente mora praticamente 25 quilômetros daqui, e a gente orou, e nosso carro gastava bastante, e aí a gente falou, não, vamos orar mais, daí pedimos aconselhamento dos nossos pastores, nossos discipuladores, aí a gente fez todas as contas, não ia se endividar, não ia acontecer nada, e a gente foi lá e comprou, glória a Deus por isso, né, amém? Uma vitória do Senhor, se alegrou demais. E aí, no dia 2 de setembro, né, um dia muito especial na humanidade, o dia que eu nasci, né, estava eu, no dia do meu aniversário, a minha esposa estava no trabalho, depois ia para a faculdade, a gente não ia nem conseguir passar tempo juntos ali, para celebrar esse momento tão especial na vida dela. Mas eu estava indo buscar ela para tomar um café antes de vir para o EDM, que aqui no EDM também ia rolar uma festinha, né? O pessoal me ama demais no EDM lá, né, pastor Jefferson? E, queridos, eu estava vindo e uma mulher furou a preferencial e eu bati no carro. Dei uma boa batida, assim, não foi uma batidinha, assim, foi uma batida legal, assim. Se for para fazer, tem que fazer direito, né? E aí, queridos, eu desci do carro e a mulher desceu, e ela olhou para mim e falou assim, ai, meu Deus, me perdoa. Foi a primeira vez que eu bati o carro. E eu pensei, justo comigo, a primeira vez. Amém, né? Não tinha o que fazer. Fiquei um pouco triste, minha esposa também. Perguntamos para o Senhor, Senhor, o que acontece? Fizemos tudo certinho, né, Senhor? Qual que é o propósito do Senhor para essa situação? E aí, amém. Deus não respondeu nada, né, naquele momento. E aí a gente, graças a Deus, a gente é rodeado de pessoas que Deus colocou do nosso lado, amém? Você está aqui hoje, querido, olha para essa pessoa que está do seu lado aí. Deus colocou essa pessoa do seu lado, amém? E a gente foi muito servido, muito amado, né? Recebemos muitas caronas. Falei, às vezes o pessoal ligava, ô Kleber, você precisa de carona? Eu falava, eu nem ia sair, mas se quiser a gente passa aqui e a gente dá uma volta. Né? Receber, né? Não pode negar aquilo que Deus tem para dar para a gente. E aí uma amiga da minha esposa, que trabalha com ela lá, ia viajar para o Chile, 10 dias. Falou, olha, estou sentindo aqui no meu coração, vocês são uma benção, vou emprestar o carro para vocês nesse dia. Falei, glória a Deus, né? Estava sem carro, não consegui pegar carro reserva, enfim, pegamos o carro, um HB20, bacana e tal, e estava lá e de boa e tal. Aí usamos a semana inteira. Na sexta-feira eu precisei buscar um óculos lá no Shopping Miller. Quando eu estou saindo do Shopping Miller, uma pedestre corre na frente do carro, eu freio para não atropelar a pedestre, vem uma mulher e bate na traseira do carro. Aí, queridos, aí eu vou dar um prêmio aqui agora para quem adivinhar o que ela falou quando ela desceu do carro. Foi a primeira vez que eu bati o carro. Ai, Jesus. Falei, o Senhor está querendo provar minha paciência. E aí a mulher, eu acho que ela pensou, só deu uma rachadinha no para-choque, mas eu estava tão triste, eu estava lá, ai meu Deus, eu não acredito, o carro não era meu, né? Daí eu tive que explicar para ela, falei assim, meu Deus, o cara está tão chateado só por causa desse rachadinho aqui, né? Mas não briguei com ela, nada. Mas aí, fiquei o dia inteiro, não contei nada para minha esposa. A hora que chegou em casa, falei, amor, senta aqui. Ela falou, não. E eu falei assim, então, amor, pois é, aconteceu isso, contei para ela. A minha esposa, achei que ela ia me dar uma palavra de encorajamento, assim, né? Não, amor, fica na paz, estamos juntos.
Ela virou as costas para mim, foi pro quarto, parecia que tinha um tiranossauro rex lá, chorando lá dentro do quarto. Ai, Deus, o que está acontecendo, Deus, e tal, porque o carro não era nosso, era da amiga dela do trabalho. E aí eu falei assim, eu tive que me posicionar como homem, assim, falei assim, não, amor, o negócio é o seguinte, Deus permitiu que isso acontecesse na nossa vida, mas eu tenho certeza que Deus não vai nos envergonhar, Ele não vai envergonhar o nome que nós carregamos, e nós somos embaixadores, nós somos representantes dEle. E eu falei assim, eu não sei como, mas eu vou levar esse carro lá, e a tua amiga volta na terça-feira, isso era sexta, a gente passou o final de semana, eu falei, eu vou levar na segunda, e na terça-feira eu vou pegar esse carro consertado, e nós vamos devolver para ela com o problema resolvido. E a minha esposa falou, amém, amor, eu acredito, mais ou menos, né? E aí, eu levei na concessionária, pedi, cara, contei minha história triste, falei tudo o que aconteceu, e o cara chegou e falou para mim, não, tranquilo, cara, até sexta-feira eu te entrego o carro. Aí eu saí, daí eu nem falei nada a princípio ali ainda, né, estava longe da minha esposa, gosto dessas conversas, tem que ter pessoalmente, né. Mas eu não me contentei, eu falei, não, Deus, eu creio que vai dar certo. Aí eu liguei para um outro rapaz lá, né, e conversei e tal, isso e aquilo, para resumir a história, que eu não posso perder muito tempo, né. Na terça-feira à tarde eu peguei o carro, na quarta-feira a gente entregou o carro lavado, cheirosinho, com tudo consertadinho ali, né, com uma caixinha de bombom, né, pedimos desculpa, pedimos perdão, com o tanque cheio também. Glória a Deus, queridos, por quê? Porque Deus, Ele é fiel, muitas vezes Ele nos permite passar por situações, sabe por quê? Sabe qual foi a palavra que Deus deu para a gente, por que aconteceu tudo isso? Nenhuma, não falou o que aconteceu. Eu não entendi, a gente não sabe. Mas a verdade é que algo que nós temos aprendido é que muitas vezes nós temos que trocar o porquê pelo para quê. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus falando, Deus, por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquele outro? Mas nós temos aprendido, Deus, para que o Senhor está fazendo isso? Tem algo que nós precisamos crescer com essa situação, tem algo que nós precisamos aprender com essa situação, e aí a gente fala, Deus, então ensina nós de uma vez, porque nós não queremos passar de novo pelo processo. Ensina a gente, que nosso coração esteja aberto ao processo. Querido, se você passa por problema, e você se descabela, e você perde a sua fé, talvez você está reprovando na prova que Deus tem, e você vai ter que passar por ela várias e várias vezes, até você aprender. Por isso escolha confiar no Senhor, mesmo quando tudo diz ao contrário, mesmo quando tudo diz que não, sabe, porque Deus, Ele é um Deus fiel, que cumpre as suas palavras sobre as nossas vidas, amém? Você crê nisso? Então nós precisamos crer no que Deus vai fazer na nossa vida ainda, por mais que nós não estejamos vendo, sabe, Leonard Ravenhill, lá no livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, ele fala algo que é interessante da gente se pensar. Ele fala o primeiro ponto, que eu até acho muito difícil de acontecer, que ele fala assim, que nós, enquanto homens, nós não podemos nos achar que estamos tão conectados com os céus, tão conectados com Deus, que não nos sobre tempos para nos mover na terra e fazer aquilo que precisa ser feito na terra. Se é que isso é possível, né? Porque eu creio que quando nós estamos conectados com Deus, isso automaticamente reflete nas pessoas que estão ao nosso lado. Mas ele fala o contrário, e isso não é apenas uma possibilidade, mas eu acredito que é bastante comum, que nós não podemos estar tão conectados com essa terra, que nós nos esqueçamos daquilo que é eterno, nós nos esqueçamos das coisas de Deus, nós esqueçamos das coisas que o Senhor tem para realizar nas nossas vidas e através das nossas vidas. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Por isso, querido, nós precisamos confiar que o Deus que nós servimos, Ele é fiel, Ele cumpre as suas promessas, Ele cumpre a sua palavra, mas nós precisamos priorizar as coisas que precisam ser priorizadas. Nós precisamos colocar o Senhor, as coisas do Senhor, a palavra do Senhor, aquilo que nós recebemos da parte de Deus, como primícia nas nossas vidas. Sabe, não adianta, tem gente que é aficionado por dinheiro, por hora extra, por trabalhar, por estudar, porque precisa construir um castelo, uma segurança neste mundo. Mas muitas vezes está perdendo a família, está perdendo a paz, está perdendo a alegria, está perdendo o chamado de Deus para a sua vida, de servir, de amar outras pessoas, porque muitas vezes está se preocupando demais com este mundo. Queridos, nós precisamos trabalhar, precisamos correr atrás, isso é bíblico também, mas as prioridades, elas não podem ser invertidas. Nós precisamos confiar no que Deus tem para fazer, mas Ele é um Deus de princípio, e Ele não faz as coisas desordenadas na nossa vida, amém?
Então eu gostaria de relembrar algumas coisas que a gente falou, que Deus deseja que tenhamos sim uma fé fervorosa, que nos leve a viver uma vida sobrenatural, porém essa fé precisa nos levar além de um lugar de otimismo e positividade, mas ela precisa nos levar a uma atitude de confiança em Deus, e isso nós obtemos através da palavra de Deus. Querido, gaste tempo com a palavra de Deus, gaste tempo na presença de Deus, sabe, invista tempo em conhecer mais o Deus que você serve. Deus deseja alinhar as nossas vidas a um propósito, e fazer de nós cooperadores em seu reino, que as nossas feridas sejam um instrumento para Deus curar outras pessoas, sabe, que as nossas dores, que aquilo que talvez doeu em nós em algum momento, que Deus use para, sabe, ser testemunho na vida de outras pessoas, e sarar, e curar, e transformar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Se disponha ao Senhor, saia só de ser um espectador, e se coloque ali diante de Deus, fale, Deus, eu quero participar do que o Senhor está fazendo. E por fim, queridos, Deus deseja cumprir cada uma de suas promessas nas nossas vidas. Ele quer nos fazer viver essa condição poderosa de filhos do Senhor. Sabe, a palavra de Deus diz que se nós somos homens maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Deus, que é poderoso, que conhece as nossas necessidades, que conhece tudo aquilo que nós precisamos. Então Deus quer nos levar a este lugar, mas para isso nós precisamos, sabe, ter uma fé realmente bíblica, uma fé alinhada, uma fé que, sabe, que se baseie na palavra do Senhor. E nesse momento eu gostaria que você fechasse os seus olhos, porque eu quero que a gente faça essa análise nesse momento, que a gente sonde o nosso coração, sabe, feche os seus olhos, não se preocupe com a pessoa que está do seu lado agora. O pastor Jefferson na terça falou a diferença sobre um termômetro e um termostato. E o termômetro ele mede, ele acusa a temperatura de algo, enquanto o termostato ele controla aquela temperatura, ele não apenas mede, mas ele controla aquela temperatura. Sabe, queridos, mas nesse primeiro momento eu quero que você ative o termômetro aí dentro de você, que você possa medir como está a sua fé, como está a sua caminhada com o Senhor. Será que a palavra tem sido, sabe, o guia da sua vida? Será que você tem se alimentado da palavra do Senhor o suficiente para crer que Ele está com você em todo o tempo, assim como Ele teve ao longo de toda a história, ao lado dos seus filhos, ao lado de Israel? Sabe, queridos, nós precisamos sondar o nosso coração neste momento. Sabe, eu queria que você se perguntasse agora, será que você crê em um Deus que te ama, um Deus criador, um Deus que amou a sua vida, amou a humanidade, a tal ponto de entregar o seu Filho Jesus para morrer em nosso resgate? Será que você crê, querido, que Ele tem cuidado da sua vida, e mesmo nas circunstâncias adversas, Ele está com você, te protegendo, te fortalecendo como um pai a um filho? Será que você crê que vale a pena ser fiel a Ele, ainda que as coisas não estejam bem hoje, pois Ele é fiel para cumprir as suas promessas no tempo oportuno? Querido, você crê que Ele te perdoa, que Ele te lava, que Ele te purifica, e que Ele deseja usar a sua vida para alcançar outras pessoas? Sabe, queridos, Deus fala ao meu coração que existem pessoas que têm um chamado de Deus, mas que não se sentem aptas, que não se sentem boas o suficiente, que tem negligenciado o chamado do Senhor, porque está olhando apenas para si mesmo. Mas o Senhor quer te dizer nessa noite, que Ele quer usar a sua vida, Ele não quer, sabe, que você se sinta apto, mas Ele quer que você encontre nele a capacitação necessária. Ele quer que você seja revestido nele, que você seja fortalecido nele, que a graça, o amor, a misericórdia de Deus te sustentem, te levantem e te façam instrumento nas mãos dele. Mas para isso, querido, você precisa tomar uma atitude. Talvez você tenha sido refém das circunstâncias. Queridos, quem sou eu para falar da sua vida? Só você sabe dos problemas que você tem enfrentado, só você sabe das lutas que você tem enfrentado, mas o Senhor também conhece.
E o Senhor espera de você uma atitude de fé, uma atitude de confiança, uma declaração de falar: Senhor, eu escolho crer de que o Senhor está comigo em todo o tempo. Eu escolho crer que essa circunstância vai me ensinar e será apenas um degrau na minha caminhada que me levará para mais perto do Senhor. Eu escolho crer, Senhor, que absolutamente nada foge do seu controle. Ou talvez, queridos, você tenha que falar para o Senhor nessa noite, com a maior sinceridade que você pode expressar, e dizer: Senhor, eu não consigo crer, eu não consigo ver saída, eu não consigo ver esperança, eu não consigo ver mudança, mas nessa noite, Deus, eu tomo uma posição, e eu me lanço diante do Senhor, e esse vai ser o meu primeiro ato de fé, para que eu possa viver tudo quanto o Senhor tem para a minha vida. Por isso, querido, se você quer ter a sua fé ativada nessa noite, se você quer sair além de viver uma vida natural, além do que os teus olhos podem ver, mas quer viver o sobrenatural do Senhor, dê um passo de fé. E eu quero te convidar agora você a ser um termostato, a você não aceitar essa temperatura fria, mas você avançar e falar: Deus, eu quero queimar pelo Senhor, eu quero queimar de fé, de confiança, de convicção por aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu digo sim para o teu chamado, eu digo sim para as tuas promessas. O como vai ser, quando vai ser, de que forma eu não sei, mas o Senhor é poderoso e eu escolho crer no Senhor nessa noite. Se levante, se coloque de pé, igreja.